TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado. A direção da TV Candidez continua mantendo toda a estrutura para que possamos levar até você um programa de saúde ao vivo, que é muito bom para quem apresenta, é bom para o entrevistado e é melhor ainda para você que está na sua casa, você que pode participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Nesta terça-feira, 19 de julho, nós ainda estamos no inverno, fez muito frio em Divinópolis, não tão frio como nas últimas 2 semanas, mas fez frio, hein? E você, é claro, você já sabe que toda terça-feira, sempre ao vivo, 9 da noite, com a nossa reprise sábado, a partir de 1 da tarde. E sem perda de tempo, eu vou apresentar agora o meu entrevistado dessa noite. Com muito prazer, pela primeira vez em 2022, eu recebo o pneumologista Dr. Jander Castro. Ele está aqui ao vivo conosco no estúdio da TV Candidez. E, é claro, você que acompanha o programa vai poder participar conosco. Nós vamos falar hoje sobre a questão das principais doenças do inverno. Dr. Jander, muito boa noite. Prazer recebê-lo aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez, no programa Amostra Grátis da Saúde. Você sabe que você é sempre bem-vindo aqui. Ô Samuel, muito obrigado. Obrigado pela recepção, pelo convite novamente. É um prazer enorme vir participar. Eu acho que é gratificante para todo mundo, igual você falou, para quem participa, para quem escuta. E para quem vê, né? Então, mais uma vez, obrigado por ter me convidado e um abraço a todos que estão nos assistindo. Em nome da direção da TV Candidez aqui, a gente agradece a parceria com o Dr. Jander, né? Quando se fala no nome de Dr. Jander, já é sinônimo de pneumologista aqui na nossa, não só de Divinópolis, mas também em toda a região centro-oeste. Para que a gente possa começar esse nosso bate-papo de hoje, dá para você elencar como primeira pergunta no programa de hoje, o telespectador pode participar conosco e mandando a sua pergunta. Quais são as principais doenças, Dr. Jander, no que diz respeito ao inverno? Quais aquelas que mais se sobressaem? Samuel, essa época a gente aflora muito essas doenças respiratórias, né? Tanto da via aérea superior quanto da via aérea inferior, ou seja, garganta, nariz, ouvido, tanto dos pulmões também. Então a gente separa essas doenças principalmente nas doenças de fundo alérgico, aí nós temos a rinite, faringite, tem a bronquite, a asma, e nós temos também as doenças de fundo infeccioso, aí nós temos gripes, resfriados, pneumonias, que acontecem demais nessa época do ano, né? E muitas vezes as doenças uma confunde a outra, ou você pode ter até associação de uma doença alérgica junto com a doença infecciosa associada. Nesse inverno agora, por exemplo, que você está vivendo, o que você está percebendo mais no consultório? O que tem, que é praticamente normal da época do ano, essa época mais fria, de temperaturas mais baixas? O que tem tido destaque, por exemplo, no consultório? Samuel, assim, a gente sabe que essa época os idosos e as crianças são os que mais sofrem, né? Que tem mais problemas. Mas o que tem me chamado a atenção é principalmente as crianças, assim, abaixo de 7 anos, que elas têm tido muito quadro infeccioso de repetição. Então, o que a gente vê, as mães chegando com as crianças no consultório e falando, olha, meu menino está adoecendo de 15 em 15 dias,
está precisando tomar antibiótico ou então um corticoide com uma frequência muito alta. Né? Isso eu sempre no inverno é um pouquinho pior, mas esse ano está mais, porque nesse período de pandemia que a gente teve, as crianças ficaram muito afastadas umas das outras, afastadas das escolas. Então, na verdade, elas não desenvolveram muitas doenças, assim, que é comum de acontecer quando a criança está na escola. Então, parece que agora que elas voltaram na escola, passou um vírus, passou uma bactéria, os meninos estão pegando. Então, é uma coisa que tem preocupado. O pessoal da pediatria, às vezes eu converso com um colega ou outro, fala que realmente, assim, tanto no pronto atendimento quanto nos hospitais, a demanda está muito grande, e é essa mesma história de quadros de repetição com muita frequência, mais do que o normal de acontecer. E em 2020, por causa da pandemia, onde as aulas foram suspensas, não foi com tanta gravidade essa questão dessas doenças? Não. Com as crianças afastadas, né, cara, assim, eles quase não infectaram. Antes da pandemia, a gente tinha, nessa época do ano, assim, principalmente final de abril até setembro, que é a época que o tempo está mais seco, o ar fica muito sujo e as temperaturas começam a variar muito durante o dia, realmente as crianças sentem muito, elas começam a tossir, o nariz entope, aumenta a produção de catarro, começam a ter mais febre, assim, por causa desse quadro infeccioso. Mas eu acho que como elas ficaram muito tempo afastadas, e eu acho que o sistema imune delas não foi tão estimulado, igual está acontecendo agora, então elas estão tendo uma resposta muito intensa a qualquer quadro viral, qualquer quadro bacteriano. Ô, Jander, na questão da bronquite, eu estou recebendo aqui agora a primeira pergunta. Uma telespectadora que não quis se identificar pede para você comentar o que é realmente a bronquite, quais são os sintomas e se você puder diferenciar da bronquite e da pneumonia. Tá. Então, a bronquite, só para o pessoal entender, o pulmão da gente ele é como se fosse uma árvore, né? Então chama via aérea inferior. Nós temos os galhos da árvore, que a gente chama de brônquio, e ele serve para levar o ar até as folhinhas, que são os alvéolos. Então, quando a gente tem uma bronquite, a gente tem um processo alérgico ou um processo infeccioso nesse galho. Então, esse galho ele sofre um encurtamento aonde está passando o ar. Então, vamos que o ar está passando num espaço desse, quando a pessoa está com bronquite, esse espaço ele diminui. E aí vem os principais sintomas, que é tossir muito, peito cheio, aquela sensação de ter um catarro preso no pulmão, cansaço, falta de ar e uma característica é a presença de sibilos. Os sibilos é o famoso chiado, que é uma característica típica da bronquite. Geralmente o paciente que tem a bronquite, os sintomas são principalmente à noite, né? Todo paciente que tem bronquite ele reclama de à noite ele piorar e quando ele faz atividade física. Nas crianças, às vezes elas não sabem reclamar, mas a criança quando chora ou ri demais ela começa a tossir, aquele peitinho mais carregado. Já a pneumonia é uma outra coisa, é um processo infeccioso, seja por um vírus, seja por uma bactéria. E esse processo já atinge lá nas folhinhas. O vírus, a bactéria vai cair lá dentro da folhinha, o organismo vai tentar matar esse vírus, essa bactéria, vai produzir várias substâncias, e aí vai formar o pus, que é o catarro que a gente expulsa, né? Então, a bronquite é uma doença, pode ser viral, infecciosa ou de fundo alérgico, que ataca os brônquios, e a pneumonia é uma infecção que acontece nos alvéolos, que seriam como se fossem as nossas folhinhas no momento da respiração. Para quem não é médico, pode trazer uma certa confusão. Os sintomas, eles são bem diferentes também? Não, os sintomas são muito parecidos, né? Todas as duas doenças, a pessoa tem tosse, a sensação de peito cheio, aumenta a produção de catarro e vai jogar esse catarro para fora. E geralmente esse catarro vai estar amarelado. Pode ter na bronquite a presença de febre, ela é mais comum quando a pessoa tem pneumonia. Então, a gente tem que sempre ficar atento. Se a pessoa está com muita tosse, uma dor no peito, catarro amarelado, está tendo febre, não tem um histórico, né, anterior de bronquite, a gente tem que ficar atento no caso de asma. E o que acontece muito no consultório, Samuel, é que a gente pega as duas doenças. Geralmente a pessoa tem uma pneumonia, ela pode desenvolver a bronquite junto. E para a gente finalizar esse primeiro bloco, nós estamos ao vivo nessa terça-feira, 19 de julho. Com muito prazer, a gente está recebendo hoje o médico pneumologista Jander Castro. A pneumonia, ela pode ser contagiosa?
Sim, a gente aprendeu aí que com os vírus, né, igual da Covid-19, quando a gente tosse aqui na mão ou no ar, a gente joga esses vírus ou bactérias no ar. Outra pessoa que tem o contato, ela pode adquirir aquela bactéria ou aquele vírus e vir a desenvolver a pneumonia. Pode também dar infecção de garganta, mas o mais comum que dê a pneumonia. Não é tão contagioso igual a gente viu com o Covid, né? O Covid tem uma capacidade de infectar muito grande, mas uma bactéria, um outro vírus também pode causar pneumonia na pessoa que está próxima. Bacana. Olha só, eu vou chamar o nosso primeiro e breve intervalo. Você pode continuar participando conosco. A gente está recebendo hoje com muito prazer o Dr. Jander Castro, pneumologista, parceiro da TV Candidez, parceiro do programa Amostra Grátis da Saúde. Ele, pelo menos uma vez por ano, sempre passa aqui trazendo aqui a sua experiência como grande profissional da pneumologia. É o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco eu volto na sequência do programa de hoje. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027-7399. Condomínio Recanto de Escarpas. O primeiro condomínio da região com 100% das obras concluídas e matrículas. Lotes de até 2.000 metros quadrados com financiamento próprio em até 60 vezes sem burocracia. Apenas 65 unidades. Condomínio fechado com portaria monitorada. Localizado a 8 quilômetros de Capitólio e 3 minutos de Escarpas do Lago pela água. Acesso à represa com pier para ancoragem. Ruas com acessibilidade. Campo de futebol society, quadra de tênis, quadra de beach tênis, playground, churrasqueiras, academia, pergolados para o seu descanso e para apreciar a vista do Lago de Furnas. Realize o seu sonho de morar com tranquilidade e segurança. Vendas e informações 37 99983 7073 ou 37 99951 5788. Chega de fila! Meu nome é Iva, eu sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira, 19 de julho, ao vivo aqui pela TV Candidez. Nós estamos recebendo hoje o Dr. Jander Castro, a gente vai continuar com a nossa entrevista. O Túlio está me avisando aqui que nós temos uma sonora da secretária de Turismo, Roselena Volk, de Gramado, falando sobre o Natal Luz, que acontece na última semana de outubro. O Túlio está me dizendo que está pronta a sonora e ele coloca para a gente. Samuel do Vale, querido, muito obrigada por essa oportunidade, por esse espaço. Um forte abraço a ti e a todos os mineiros que curtem Gramado, que gostam de vir para cá e que nos prestigiam com a sua presença.
Eu convido a todos para que venham de 27 de outubro até o dia 30 de janeiro, quando faremos a 37ª edição do Natal Luz de Gramado. Será um tempo especial, de muita paz, de muita mensagem natalina, de momentos de encontro em família, de diversão e de muita emoção. Venha participar conosco. Um abraço para a secretária de Turismo, Rosa Helena Volk. Portanto, na última semana de outubro começa o Natal Luz, tão bem aguardado por todos os mineiros. Olha só, na próxima terça-feira, vai ser a última terça-feira de julho, eu vou ter o prazer de receber aqui no estúdio da TV Candidez a presença da oncologista doutora Aline Lauda. Doutora Aline Lauda, que faz parte da Dom Oncologia. Nós estamos em julho e julho remete à questão da campanha do Julho Verde, que é a prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Doutora Aline Lauda estará ao vivo trazendo toda a sua experiência sobre esse tema que é bastante pesado, mas que deve ser abordado. Muito obrigado aí ao Túlio, ao vivo aqui pela TV Candidez. Na última quinta-feira nós tivemos no Salão Paulinelli a grande festa do Prêmio Troféu Checkmate. Aí na foto você vê a Unimed Divinópolis recebendo ao lado do Mozart e também do Dr. Paulo Macedo como destaque da ginecologia. Dr. Paulo Macedo foi um bate-papo muito agradável. Aí o José Maria Scaldini, que é da cidade de Nova Serrana, a doutora Carolina Rabelo, que é chefe do CTI do Hospital São Judas, e o Estênio Rabelo também esteve presente, marcando a sua presença. O juiz, diretor do fórum aqui de Divinópolis, o Dr. Marlúcio, também esteve lá presente, recebendo o prêmio Checkmate. E aí a doutora Mauritânia Aguiar, médica dermatologista indicada pelo programa Amostra Grátis da Saúde, ao lado do doutor Marcos Boissul, médico psiquiatra. Aí novamente o doutor Estênio Rabelo. Aí a arquiteta Gabriela, que está aqui localizada na Avenida Divino Espírito Santo, né, bem aqui no Cidil. Aí da Jano José Loureiro, enfim, foi uma festa muito grande, o Túlio pode passar. Aí o Caio Souza e a Janice, hein? Aí um destaque para o Caio, viu? Diretor da TV Alterosa, bate-papo muito agradável com o Caio. A TV Alterosa que apoiou esse grande evento, novamente o Dr. Paulo Macedo. Aí o Caio recebendo o troféu do Márcio Pardini, ao lado da sua esposa, da Janice. Parabéns aí a toda a equipe, um bate-papo bem agradável com todos lá presentes, hein? Foi uma grande festa, aí o casal simpaticíssimo, Regiane e Giovanni Lima. Obrigado aí, viu, Túlio, pela sua presteza. De volta com o nosso entrevistado. Parabéns, viu, Giovanni? Parabéns aí. A revista Checkmate lançou a sua 3ª edição. Isso é compromisso, hein? E agora está lançando a sua 4ª edição. Estou recebendo aqui o Dr. Jander Castro, pneumologista de nossa cidade, por demais conhecido. O Jander está em Divinópolis, mas está também em Itaúna. Itaúna. Como é que foi o seu dia hoje, Divinópolis ou Itaúna? Hoje pela manhã eu fiquei aqui em Divinópolis, no consultório, e à tarde eu atendi Itaúna, de 2 às 8 horas praticamente. E é verdade que nessa época do ano o pneumologista sofre uma demanda maior de atendimento? Nossa senhora, essa época a vida não acontece, é só atender e tentar ajudar todo mundo, né? O máximo possível. Os horários ficam muito apertados, a gente ouve muita reclamação, mas não é má vontade, é porque a coisa fica bem complicada. Mas mesmo. Você não acha que tudo isso aí, quando você fala que os horários ficam apertados, você não acha que tem um lado muito positivo, que é sinal que você está sendo muito procurado também, que gera uma confiança muito grande do público que está em busca de um bom profissional? Graças a Deus, né? A gente fiz agora, essa semana, 26 anos de formado, né? E 23 de pneumologista. Então, a gente sempre procura atender da melhor maneira possível, dando atenção, dando respeito aos pacientes, né? Que eu acho que é o que mais a gente precisa fazer, que é escutar o paciente e tentar ajudar da melhor maneira possível. Eu acho que o médico que consegue fazer isso, ele vai ter uma demanda boa, vai ter uma clientela boa. E essas oportunidades que a gente tem de falar para o pessoal também ajuda muito, né? A divulgar o nome, a divulgar a especialidade, que eu acho que é tão importante. E vou te falar, a gente tem ótimos profissionais aqui na região, né? A doutora Helena Maria das Graças, Paulo Zica, Márcio Nogueira, são médicos de altíssima competência. Agora nós temos alguns pneumologistas pediatras também para atender a criançada. E todo mundo com uma formação muito boa, pessoal muito bacana. A nossa pneumologia é muito bem representada na região.
Que bacana. Eu fico imaginando alguns anos atrás, onde as pessoas tinham que buscar fora, né? Em outras cidades, até Belo Horizonte como referência. Eu estou dizendo de, talvez você nem era ainda formado, estou falando de 3 décadas atrás, por exemplo. Né? Você devia ter poucos ou quase nenhum especialista na questão dessa clínica. Eu vou te falar a verdade, viu, Samuel? Eu acho que, assim, pouquíssimas vezes eu acho que alguém precisa para Belo Horizonte para consultar. Nós temos aqui na nossa região com certeza, ótimos profissionais que cada dia têm melhorado, equipamentos também, assim, em todas as áreas, né? Todas as não clínicas. deixam a desejar em nada, em todas as áreas. Eu acho que a medicina em Divinópolis, ela realmente é uma medicina que a gente pode comparar com Belo Horizonte, que seria a nossa referência, né? Tanto do lado profissional, como de equipamentos, os nossos hospitais. Então, nós estamos muito bem servidos aqui, graças a Deus. Eu converso com alguns médicos e todos falam que sempre tem paciente, além de Divinópolis, Carmo Cajuru, Santo Antônio do Monte, várias outras cidades aqui do entorno, um raio talvez até de 100 quilômetros, que procuram Divinópolis. Sim, nós somos referência para cerca de 1 milhão de habitantes, né? Doutor Jander, como é que foi a sua experiência com o Covid-19? Você que é um médico da área, eu me lembro que você esteve aqui, você trouxe aqui a sua experiência, estava todo mundo com muito medo. E você também, como médico, todo precavido, como tinha que ser, uma certa indefinição. Como é que você passou essa fase do Covid? Nós estamos ainda, né, no Covid, só que de uma forma mais amena, todos vacinados. Como é que você enxerga isso aí, né, cara? Assim, eu lembro quando eu estive aqui com você e a gente conversando, e eu falei que a primeira vez que eu ouvi falar da Covid, eu estava na praia e foi aquela história na China construir um hospital para 1.000 pessoas em uma semana. Naquele dia eu já fiquei preocupado e quando eu cheguei eu já me preparei, assim, eu já sabia mais ou menos como ia acontecer, porque eu lembrava do H1N1, providenciei máscara, álcool gel para o consultório, luvas. A secretária até falou, você está ficando doido? Eu falei, cara, eu acho que vai vir uma confusão para a gente danada. Então você se antecipou um pouquinho. Eu já me antecipei um pouco. E, cara, acho que o mundo inteiro, né, viveu um estresse fora do normal, porque foi um medo tremendo que a gente tinha, né, as primeiras notícias que vinham de fora, quando apareceu aquele surto na Itália que morria muita gente, a gente ficou muito assustado. E quando chegou aqui a nossa primeira onda, que foi pesado para todo mundo, os hospitais todos lotados, com pacientes graves, né? Teve que suspender a cirurgia, teve bloco cirúrgico que foi usado como CTI, tiveram que ampliar os leitos de CTI para comportar todo mundo que precisava. Eu acho que não só o pneumologista, mas toda a classe médica passou por um estresse assim, fora do normal. E depois a gente foi aprendendo, né? Acho que a medicina no mundo inteiro foi evoluindo, aí foram começando a chegar artigos, foram chegando trabalhos, falando como é que você deve tratar, como não tratar. A gente teve, graças a Deus e a tecnologia, em 1 ano, o aparecimento de uma vacina. Apesar de muita gente achar que é uma vacina que saiu muito rápida, moderna, era uma vacina que já vinha sendo estudado, porque alguns anos antes, 8, 9 anos antes, já tinha aparecido um SARS-CoV, né, que veio do camelo, que apareceu ali na região do Oriente Médio. Então, os caras já começaram a preparar uma vacina e depois, para desenvolver a vacina específica para o Covid-19, foi uma coisa mais rápida. Mas não foi uma experiência assim, vamos fazer sem saber. Os caras já tinham a tecnologia. Eu fui numa aula recentemente da AstraZeneca e a CEO da AstraZeneca explicou justamente para a gente isso, que não foi uma aventura, era um trabalho muito bem desenvolvido e a gente está vendo o que aconteceu. Né? A Covid, infelizmente, ela ainda vai ter esses surtos que vão aparecer e vão desaparecer, mas hoje, graças a Deus, o que a gente vê, assim, lógico que tem alguns casos que ainda complicam, alguns pacientes ainda vão falecer, mas se você comparar hoje a 1 ano atrás, a diferença é muito grande. Há 1 ano atrás, a gente teve dia de morrer 30 pessoas na região por Covid. Hoje, se morrer 1 é muito. Então, assim, é uma diferença gritante. Você tinha os hospitais aí com 40, 50 leitos só para Covid. Hoje, tem 6, 7 pacientes em cada hospital, se tiver. E você acha também que é graças também à questão da vacina, evidentemente? Sim, eu acho que a vacina porque assim, nós não temos uma medicação que seja eficaz, né? Antiviral que a gente fala, tem aparecido alguns, mas com um custo muito alto que não é acessível a todo mundo. E
não é todo mundo que responde ao tratamento. Então, a gente tem duas coisas. A gente tem a imunidade de rebanho, né, que foram as pessoas que se contaminaram e adquiriram uma certa imunidade, e também, principalmente, as vacinas. Em relação às vacinas, tem sempre um questionamento por que a gente está repetindo a vacina, né? A gente vê muita gente falando contra, infelizmente alguns médicos ainda falam contra. Essa CEO foi explicar para a gente o que acontece. Todas as vacinas não. Muitas vacinas, com o passar do tempo, elas vão perdendo a efetividade. Quando você toma a vacina, a efetividade dela contra doenças graves, que é o que a gente quer, ou seja, que a pessoa não fique grave, ela é em torno de 90% a 93%. E com o passar do tempo, essa efetividade vai caindo. Depois de 5 meses, 4 meses, ela chega a 60%. Então, você aplica novamente a mesma vacina, ainda não precisou mudar, eles acharam que não precisaram mudar, para jogar essa efetividade lá para cima. Porque aí você sempre mantém uma população com eficácia grande para a proteção das doenças graves. Se grande parte da população ficar com eficácia em torno de 50%, nós vamos ver os hospitais todos lotados de novo, que é o que a gente não quer. Então, essa é a explicação por que está se vacinando a cada 6 meses, né? E esse Covid ele tem quebrado a cabeça da gente. Mesmo a pessoa que se infectou com o Covid, que tem a imunidade que a gente chama de inata, que aparece depois de uma infecção, passa 4, 6 meses depois, ela está infectando de novo. Então, a imunidade que a gente adquire, seja através da vacina, seja através da doença, ela não tem sido prolongada igual a gente imaginou que fosse. Então, é uma doença relativamente nova que a gente vai aprendendo, mas a verdade é essa. A vacina e a infecção, ela não geram uma imunidade definitiva. Por isso, a necessidade de você estar se revacinando para você não correr o risco de pegar uma doença grave, para você não ir a óbito. Eu vi um médico dando uma entrevista na Rádio Itatiaia e ele falou o seguinte: nós vamos ter que aprender a conviver porque a Covid é como se fosse uma gripe. Sim. Uma gripe do vírus mais sério, ele falava dessa maneira. E vai estar presente. Sim, essa a gente vai ter que conviver com ela. Quando apareceu o HN1 também foi um sufoco danado e depois o HN1 se tornou um vírus comum. Essa Covid a gente espera que também seja. Ela teve uma mutação que para a gente foi muito benéfica, que a primeira cepa dela, ela tinha uma afinidade muito grande pelas vias aéreas inferiores, então ela causava uma inflamação no pulmão muito grave, que é o que levava as pessoas para o hospital. Essa segunda cepa, que foi a Omicron e as suas variantes, ela já tem uma predileção mais pela via aérea superior, a garganta, nariz, mas pode acontecer de atacar o pulmão. Então, tanto o advento da vacina, quanto as infecções que geraram imunidade, como essa cepa que desenvolveu, graças a Deus, que foi uma cepa mais tranquila, também poderia ser uma cepa pior, mas graças a Deus veio uma cepa mais tranquila, a doença tem sido mais leve, a gente tem visto as pessoas se complicarem muito menos se a gente comparar nos últimos 2 anos atrás. Olá, Samuel, boa noite, parabéns pelo programa. E hoje, muito especial, pelo nosso amigo e cooperado da Unimed, Dr. Jander. Dr. Jander, quem tem crises de sinusite por um período mais prolongado, 40 dias, pode gerar algum tipo de problema pulmonar? Grande abraço. Mozart está acompanhando aqui o nosso programa, não sei se você conhece o Mozart. Conheço demais. Ele é do marketing lá da Unimed, né? Ele é da bike aqui da Divinópolis. Grande abraço, viu, Mozart? Ciclista profissional. Tivemos lá na festa do Giovanni Lima e o Mozart lá, viu que evento marcante. Um abraço, viu, Mozart? Gente finíssima, né? Ô Mozart, mas a gente sabe que uma sinusite crônica, uma sinusite muito arrastada, ela pode ser um fator, por exemplo, de desencadear uma crise de bronquite. É muito comum acontecer isso, a gente chama de sinusobronquite. Eu posso te falar assim que no meu consultório hoje, 60% dos casos que vão me procurar são de sinusobronquite, um paciente que está com a sinusite e desencadeando uma crise de bronquite. Outra coisa que a gente tem que ficar atento, quando a sinusite ela fica crônica, né, às vezes meses, às vezes quando você vai fazer um tratamento medicamentoso você não obtém sucesso, em alguns casos tem que ir até para a cirurgia para poder resolver. Olá, Samuel, boa noite. Eu gostaria de saber se existe um tratamento efetivo para sinusite. Nessa época do ano eu sofro muito com ela. Obrigado, Maximilian Menezes Pereira, bairro Nações. Um abraço, Max, obrigado pela sua mensagem. Boa noite, Maximilian. Maximilian, a gente tem que
tentar separar uma coisa que chama rinite alérgica e a outra que é a sinusite, né? E os sintomas são muito parecidos, então congestão nasal, nariz sempre entupido, às vezes espirrando, pigarro, né, que é aquela sensação de ter uma secreção descendo no fundo da garganta. A diferença da sinusite é que muitas vezes você vai ter uma infecção bacteriana junto ali e você vai precisar de um antibiótico. Já a rinite alérgica, às vezes com você usando um antialérgico, usando um soro para lavar a região da nariz e usando um antialérgico tópico, você já resolve o problema. Então, a gente tem que saber o seguinte, a pessoa que tem uma doença crônica, uma rinite alérgica, ela tem que estar usando uma medicação com frequência regular, principalmente nessa época do ano, para não ficar muito atacada. E é muito comum uma pessoa que tem rinite alérgica, ela apresentar o quadro de sinusite por cima dessa rinite alérgica. Olá, Samuel, boa noite. Pergunta do Dr. Jander, minha avó é idosa, tem bronquite, faz tratamento, porém aumentou muito esse chiar. É uma pergunta bem genérica. Ela pergunta qual que seria a sua orientação para melhorar um pouco. Idosa, bronquite e aumentou o chiar. Muito obrigado a você aí que mandou a mensagem. Não quis se identificar, não tem problema. O importante é que você possa participar ao vivo conosco. Sim. Aí, nesse caso, a gente tem que ver se é só uma bronquite, né, ou se é uma asma. Na verdade, a asma ela é uma bronquite crônica. E se a pessoa não estiver usando uma medicação específica para o tratamento da asma, ela vai desenvolver, né, esse quadro de tosse, chiado, cansaço. E quando a pessoa está atacada, igual parece que a sua avó está, né, está tossindo e está chiando, a gente tem que usar uma medicação que a gente chama de broncodilatadora, que é para abrir o brônquio, um anti-inflamatório, que é para desinflamar o brônquio, e avaliar ou não a necessidade de um antibiótico. E se a gente constatar que a pessoa tem uma asma associada ali, a gente tem que passar uma medicação preventiva, porque senão daqui a uns 10, 15 dias esse quadro todo volta novamente. Muito bem, nós estamos ao vivo nessa terça-feira. Eu vou chamar agora o nosso segundo e breve intervalo. Daqui a pouco eu vou voltar na sequência do programa de hoje. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027-7399. Condomínio Recanto de Escarpas. O primeiro condomínio da região com 100% das obras concluídas e matrículas. Lotes de até 2.000 metros quadrados com financiamento próprio em até 60 vezes sem burocracia. Apenas 65 unidades. Condomínio fechado com portaria monitorada. Localizado a 8 quilômetros de Capitólio e 3 minutos de Escarpas do Lago pela água. Acesso à represa com pier para ancoragem. Ruas com acessibilidade. Campo de futebol society, quadra de tênis, quadra de beach tênis, playground, churrasqueiras, academia, pergolados para o seu descanso e para apreciar a vista do Lago de Furnas. Realize o seu sonho de morar com tranquilidade e segurança. Vendas e informações 37 99983 7073 ou 37 99951 5788. Chega de fila. Meu nome é Iva, eu sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site.
A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira, hoje é dia 19 de julho, o programa Mostra Grátis da Saúde, você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo e sempre trazendo aqui informações importantes para você, hein? Você, telespectador, sempre participa conosco. O recado importante agora, antes de voltarmos com a nossa entrevista, é do condomínio Recanto de Escarpas. Condomínio fechado na cidade de Capitólio, você que pretende fazer aí, adquirir uma segunda residência, uma propriedade para o seu descanso, para o seu lazer. Capitólio é a dica do programa Mostra Grátis da Saúde. O condomínio fechado Recanto de Escarpas está localizado em Capitólio, bem próximo ali à região central. No Instagram você pode obter várias informações e é um condomínio muito bem preparado, né? Bem estruturado. Vale a pena você conhecer, hein? Meu abraço para o Dr. Cláudio Roberto Almada, cirurgião bariátrico que está à frente desse empreendimento. Na nossa dica de turismo de hoje, eu conversei com o fisioterapeuta da Biofísio, o Tiago Correia. E o Túlio coloca para a gente. E no quadro Dica de Saúde do programa Mostra Grátis da Saúde, eu volto a conversar com o fisioterapeuta Tiago Correia. Nós vamos falar hoje sobre a questão do Pilates. No que diz respeito à postura, o Pilates, ele tem uma importância fundamental? Programa Mostra Grátis. Boa noite, Tiago. Boa noite. Sim, com certeza. O Pilates é uma modalidade de atividade física onde você trabalha esses músculos posturais através de vários aparelhos específicos e com isso você consegue estar alongando e melhorando a postura, o tônus e com base nisso melhorando a postura da pessoa que está praticando o Pilates. Muita gente que tem dúvidas sobre a questão do Pilates. Aí eu te faço uma pergunta para esse fechamento da dica de saúde. Pessoa de qualquer idade pode praticar o Pilates? Sim, com certeza. Nós temos crianças, nós temos adolescentes, nós temos adultos e temos pessoas se eu não me engano, tem um senhor de 92 anos. Todas as pessoas podem fazer o Pilates para trabalhar a sua musculatura, estabilizar toda essa musculatura do corpo, levando melhor disposição, melhor flexibilidade e com isso uma melhor qualidade de vida. Todas as pessoas podem sim estar praticando o Pilates. Foi a nossa dica de saúde do programa de hoje. Tiago, boa noite, obrigado pela participação. Boa noite, é um prazer estar aqui no programa. Um abraço. Muito bem, um abraço para o Tiago Correia, fisioterapeuta osteopata da Biofísio. De volta com o meu entrevistado dessa noite. Com muito prazer, no estúdio da TV Candidez, ao vivo, o Dr. Jander Castro. Estão pedindo aqui o seu contato, eu gosto sempre de falar, já tem um bom tempo que você está na Getúlio Vargas 840, no 5º andar. Sim. 3213-1547. Isso, ali pertinho do São Judas, esquina com João Notinho. E você está presente também nas suas redes sociais, né? Eu vejo que você sempre posta lá um vídeo, sempre dando alguma dica, uma informação importante. É uma interatividade muito, muito interessante para o público também. Já fiz mais, né, Samuel? Agora o tempo está até meio curto, assim, mas às vezes as pessoas até pela internet procuram fazer algumas perguntas, tem alguma dúvida, aí você acaba fazendo um vídeo até para poder esclarecer outras pessoas também. É um jeito de você levar informação para mais pessoas também. Legal. Ô, Jander, o efizema pulmonar, dá para você explicar para a gente o que é o efizema? O efizema pulmonar, Samuel, é uma doença que acomete as pequenas vias aéreas. Então, como eu te disse, o pulmão ele parece uma árvore, você tem os galhos e as folhas. Então, essas folhas são pequenos sacos de ar, que elas fazem um movimento quando você respira de hiperinsuflar e quando você expira, ela desinsufla, né? Então ela diminui. Quando a pessoa, principalmente aquelas pessoas que mexem com cigarro, seja de palha ou cigarro comum,
a queima da madeira, por exemplo, na carvoaria, quem cozinha em fogão a lenha, esse vai causar uma agressão no pulmão, onde esses alvéolos vão perder uma substância que chama surfactante. Então, essas bolhas que são pequenas, elas se tornam bolhas grandes, bolhas que a gente chama bolhas de enfisema. E com isso, ela perde essa capacidade dela desinsuflar e ela vai cada vez insuflando muito. E aí a pessoa tem falta de ar, a pessoa tem cansaço, uma dificuldade para respirar. Por quê? Porque essas bolhas que fazem o movimento para a gente respirar, elas perdem essa capacidade. O enfisema pulmonar está perguntando aqui, o telespectador, o Júlio, pode vir a se transformar no futuro em câncer? Não. O enfisema não vira câncer. São doenças que geralmente estão juntas, porque o tabagismo é o principal fator causal de câncer de pulmão. E é o tabagismo que leva ao enfisema também na grande maioria das pessoas. Então, a agressão que o cigarro provoca no pulmão, a queima da madeira, né, igual eu falei agora, na carvoaria, quem mexe muito tempo com fogão a lenha, essa agressão que a fumaça, que os produtos químicos causam no pulmão, pode levar a pessoa a ter enfisema e podem levar a pessoa a ter o câncer. Mas não é o enfisema que provoca o câncer, mas sim o cigarro, a fumaça e a agressão. Quando a gente fala da questão do câncer de pulmão, e eu acho que você deve receber esse tipo de questionamento no seu consultório, fica parecendo que só quem tem câncer de pulmão tem uma ligação direta com o fumo, mas nem sempre vai ser assim. Não. Na verdade, o que é o câncer? As células do nosso corpo, elas se regeneram, elas vão trocando, elas vão se revitalizando. E uma hora, algumas células começam a sofrer uma mutação, ou seja, elas se multiplicam de uma forma diferente. E daí que aparece o câncer. Quando você tem fatores que agridem determinado órgão, igual a bebida alcoólica agride muito o fígado, o cigarro agride muito o pulmão, o sol agride muito a pele, você vai ter maior chance de desenvolver um tipo de tumor naquelas células que estão se regenerando. A incidência em câncer de pulmão em quem fuma é cerca de 90% a 95%. E em pessoas que não fumam, dependendo dos estudos, variam de 5% a 10% dos casos. Mas pode acontecer em quem não fuma também. Olá, Samuel, boa noite. Aqui é Judite. Eu gostaria que o Dr. Jânio comentasse sobre a questão da tosse prolongada. Até quanto tempo uma tosse ela é aceitável para não fazer algum tipo de exame? Não sei se o Dr. Jander conseguiu entender aqui. Sim, Judite, a gente tem um negocinho que chama tosse crônica. A gente já considera uma tosse crônica quando ela tem mais de 3 semanas de evolução. Então, tem vários motivos que podem desencadear essa tosse crônica. Então, por exemplo, tem algumas medicações, tem algumas medicações que são usadas para pressão alta que são muito comuns, que é o captopril, o enalapril. Tem algumas doenças, fibrose pulmonar, tuberculose, um câncer de pulmão, são fatores causais de tosse prolongada. Além disso, a gente tem fundo alérgico, que pode causar uma tosse prolongada, sinusite crônica pode causar tosse prolongada, refluxo gastroesofágico, que é o suco gástrico que vai subindo, ele provoca uma tosse prolongada, a asma, o enfisema pulmonar. Então, a gente tem uma série de fatores que são causais de uma tosse prolongada. A gente tem que ficar atento quando essa tosse prorroga por mais de 3 semanas. Ô, Jander, olha só que pergunta interessante. Olá, Samuel, boa noite. Aqui é o Ítalo, do bairro Alvorada. Gostaria que o Dr. Jander comentasse sobre a questão de aumentar a imunidade contra a gripe. Tem alguma dica importante para que a pessoa não possa gripar tanto? Muito obrigado, Ítalo, pela sua pergunta. Ô Ítalo, a gente sabe o seguinte, uma alimentação adequada, com muita fruta, verdura, suco, atividade física, são coisas que aumentam naturalmente a nossa imunidade, Então, uma pessoa que não tem o hábito de tomar muito suco, comer muita fruta, muita verdura, ou seja, ali que tem muita vitamina. Hoje, na verdade, o que acontece, a gente tende a passar muita vitamina e a maioria das pessoas não precisa, porque as vitaminas que vão estimular o nosso sistema de defesa, ela tem principalmente na alimentação. Mas a gente sabe, assim, quando a pessoa não está alimentando bem, não tem o hábito de atividade física regular, até o sono irregular atrapalha na nossa imunidade, às vezes uma suplementação com vitamina C, com zinco, com vitamina D, pode favorecer, dar uma fortalecida no nosso sistema imune.
uma casa bem arejada, bem limpinha, não fumar, isso tudo ajuda a te fortalecer e evitar que vocês tenham menos gripes aí, menos resfriados. Uma telespectadora que não quis se identificar pergunta se tem uma idade certa para aparecer algumas doenças, por exemplo, a faringite e a rinite. Não, não tem. Pode aparecer em qualquer idade. A gente sabe que, geralmente, esses quadros que são de fundo alérgicos podem começar nas pessoas mais novas, mas elas podem desenvolver a partir de qualquer idade. Outras doenças, como enfisema, fibrose, elas são doenças mais comuns em pessoas idosas, acima de 60 anos de idade, né? Hoje nem mais idoso, hoje é um adulto, né? O idoso é a idade mais avançada. Mas essas doenças alérgicas, elas aparecem em qualquer idade. Pode ser muito comum na criança, mas pode aparecer em qualquer fase da vida da gente. Hoje eu estou recebendo aqui questionamentos ligados à questão do ar-condicionado. Por exemplo, nós estamos aqui num ambiente fechado, nosso ar-condicionado está bem tranquilo, bem fraquinho, mas tem muita gente que trabalha o dia todo no ar-condicionado. E a pessoa está dizendo aqui que ela tem uma certa alergia, não se dá bem com ar-condicionado. Você sofre esse tipo de questionamento no seu consultório também? Muito frequente. Aí nós temos que falar duas coisas, Samuel. O que o ar-condicionado ele faz? Ele, além de ele resfriar o ar, né, por isso que ele funciona, porque ele vai deixar o ar mais frio, ele resseca o ar. Por que nós temos tantas doenças respiratórias nessa época do ano normalmente? Porque o ar está justamente frio e seco, que é o que o ar-condicionado provoca no ambiente. Então, as pessoas que têm um quadro alérgico, elas vão ficar mais afetadas. Uma coisa que a gente sempre chama atenção, geralmente na época do inverno, aí, vamos colocar mais ou menos meados de maio até setembro, a gente não tem o hábito de ligar o ar-condicionado. Não precisa, né? Você não quer resfriar. E quando esse ar fica muito tempo parado, ali dentro dele desenvolve muito fungo, muita bactéria. E quando você vai ligar depois de muito tempo sem funcionar, aquele fungo, aquele ar-condicionado, ele vai para o ambiente, ele vai para o ar. E acontece de pessoas pegarem pneumonias gravíssimas por bactérias, por fungos, e ir até óbito. A gente teve um caso muito famoso do ministro do Fernando Henrique, que era o Serjão, que ele pegou uma bactéria justamente por causa de um ar-condicionado. Então, assim, eu sempre falo para as pessoas, quando você vai ficar muito tempo, uns 4, 5 meses com o ar desligado, o ideal é que você chame um técnico, faça uma limpeza adequada. Ou, durante o inverno, 1 a 2 vezes por semana, você ligue o ar-condicionado, deixa ele ligado um pouco, tanto da sua casa, do seu serviço, quanto do seu carro. Isso é fundamental, porque depois, senão, essas bactérias vão crescendo lá dentro e depois podem causar uma doença grave. E o ideal, a pessoa que mexe com ar-condicionado, ela fala, o ideal é 1 vez por ano você está fazendo uma higienização, uma limpeza adequada. Ou seja, digamos que ele seja um mal necessário. Num ambiente como nós estamos aqui, por exemplo, fechado, e às vezes não precisa ser um ambiente totalmente fechado, mas precisa de ter uma refrigeração, ele é necessário. É necessário. E hoje também, quando você chega no verão, um calor insuportável, você acaba tendo que ter um ar-condicionado ligado, né? Eu, por exemplo, no meu consultório, os meus clientes vêm lá e eu tenho um umidificador de ar que fica bem próximo ao ar-condicionado. Quando eu ligo o umidificador justamente para melhorar um pouquinho a qualidade do ar. O Janeiro Amarildo está pedindo para você dizer o seguinte, se tem algum tipo de prevenção com relação à pneumonia, há como prevenir? Olha, a gente tem na verdade, algumas vacinas contra uma bactéria que chama pneumococo. O pneumococo é uma bactéria que está presente em cerca de 70% dos casos de pneumonia. A gente tem para adulto a pneumo 13 e a pneumo 23 e para criança a pneumo 10 e a pneumo 13. Para as crianças, a pneumo 10 ela já é de rotina no SUS, né? Ela é de graça no SUS, já tem lá. E geralmente a pneumo 13 a gente tem o paciente tem no particular, teve uma época que a gente estava tendo pelo SUS, mas agora não está achando. E a pneumo 23, infelizmente, ela está em falta. Mas a gente recomenda essas vacinas para quem geralmente tem uma doença crônica de via aérea superior, asma, enfisema, uma doença crônica grave, pacientes que já tiraram o baço, paciente que tem insuficiência cardíaca, problema de coração grave, diabético, ou seja, os pacientes que têm uma imunidade mais baixa, que têm uma propensão a ter pneumonias. Então,
Não é para todo mundo sair tomando a vacina, mas quem tem doença crônica tem essas vacinas que podem ajudar a prevenir a pneumonia. Ô, Túlio, nós vamos aqui direto, tá? Até o final aqui do programa, ok? Olha só, tem aqui mais perguntas. Doutor Jander, fala pra gente, existe algum tipo de pneumonia que tem uma ligação direta com a Covid-19? É uma pergunta que parece um pouco estranha. Sim, não, o que acontece é o seguinte, como eu disse, aquela primeira cepa que veio da Covid-19, ela tinha uma afinidade muito grande para o pulmão. Então, ela caía dentro do pulmão e ela causava uma pneumonia ou uma pneumonite. O termo mais correto seria esse. Por quê? Ela causava uma inflamação muito intensa no pulmão. Né? Teve um termo que ficou muito conhecido, que chama vidro fosco do pulmão, que nada mais é que um processo inflamatório intenso do pulmão. E quando acontece isso, ali você tem uma pneumonia, uma pneumonite, e aquele lugar ele está mais fragilizado, o organismo todo está mais fragilizado. O que pode acontecer em cima dessa pneumonite, desse processo inflamatório, vir associado a uma infecção bacteriana. Ô, Jana, eu estou aqui recebendo aqui uma mensagem de uma telespectadora muito especial. É a Sandra. A Sandra é uma enfermeira padrão de São Paulo, né? Tem aqui familiares aqui em Divinópolis. Ô, Sandra, grande abraço para você, para o Zilo, aí no bairro Belvedere. É uma audiência que eu diria que é qualificada, viu, doutor Jander? Boa noite, Samuel. Muito obrigado. Aqui é a Sandra Helena, do bairro Belvedere. Gostaria de saber, doutor Jander, o que ele tem a orientar sobre a questão dos cigarros eletrônicos que estão sendo tão usados pela juventude. Ô, Sandra, obrigado pela sua pergunta, pela sua participação. Um abraço aí no André, no Zilo. Doutor Jander vai responder para você. Oi, Sandra, boa noite. Essa é uma questão que tem aflorado cada vez mais, né? Só para as pessoas saberem, o cigarro eletrônico ele é proibido à venda no Brasil. E uma das coisas que a gente fala é o seguinte, o pessoal acha que ali não tem nada que possa fazer mal para o organismo. A gente sabe que ali pode ter, por exemplo, nicotina, pode ter até o derivado da maconha, né, ali dentro, que algumas pessoas utilizam. Mas o que preocupa muito a gente é o seguinte, a presença da nicotina. A nicotina é a substância que está presente no cigarro que causa dependência química. Então, principalmente a juventude compra achando que é um negócio bonitinho, que tem uma luzinha, que tem um saborzinho, que aquilo não vai fazer mal. Então, pode estar acontecendo duas coisas. A pessoa se tornando dependente químico da nicotina, e a gente tem alguns trabalhos que mostram que as pessoas que usam esse cigarro eletrônico, quando eles vão experimentar o cigarro comum ou vão experimentar o cigarro de palha, a possibilidade de eles se tornarem um dependente químico é 300 vezes maior do que aquela pessoa que não experimentou nada. E o outro grande problema é que a gente não tem controle nenhum sobre a produção desses cigarros eletrônicos. Quem está produzindo e o que está colocando ali dentro. E a gente tem visto relatos de problemas no pulmão, uma pneumonite que acontece nos pacientes, uma pneumonia mesmo, propensão até asma. Então, a gente vem brigando contra o tabagismo, porque a gente sabe os malefícios do tabagismo, né? E o Brasil foi um país onde a taxa de tabagismo, que era de 36% da população adulta, caiu para cerca de 15%. Foi um dos países do mundo onde a gente teve mais sucesso na briga contra o tabagismo. E vem esses produtos agora que podem levar, principalmente aos adolescentes, a criar uma dependência química, que é o que a gente briga para que isso não aconteça. Olha só, confirmando aqui mais uma vez, o doutor Jander Castro, pneumologista, tem aqui a clínica Respirar, Clínica de Saúde Respiratória Respirar, na Getúlio Vargas 840, no 5º andar, 3213-1547. Deixa eu ver se está chegando aqui mais perguntas. No final do programa, é sempre assim. Vão chegar muita pergunta. Vamos ver se eu consigo aqui ajudar um telespectador. Boa noite, Samuel. Boa noite ao doutor Jander. O que viria a ser ateromatose? Deu para entender ou não é da sua área, Jander? Se não for... Não é ateromatose? A ateromatose geralmente é um problema vascular. Meu nome é Vera, obrigada. Fiz raio-x do pulmão. Alongamento da aorta. Aorótico. É uma questão da cirurgia vascular. Na verdade, a aorta ela é uma veia que vai levar o sangue das pernas para o coração, né? E algumas pessoas ela tem uma dilatação ali, tem uma tortuosidade. Isso pode ser fisiológico, mas também pode ter sinal de algum problema, tipo um aneurisma. Então, o ideal
fazer algum exame mais específico, uma angiotomografia, um ecocardiograma, para ver se tem algum problema. O Túlio está me avisando aqui que nós temos apenas 1 minuto. Eu queria que você finalizasse agora o programa. O que de mais importante você gostaria, como médico experiente pneumologista da nossa cidade, e que mais uma vez prestigia aqui o programa Mostra Graças à Saúde, o que você gostaria de deixar marcado dentro desse tema das principais doenças do inverno que acomete boa parte da população brasileira? O que mais importante você quer deixar, Jander? Gente, bom, primeiro tranquilizar as pessoas, né, que em relação ao Covid a coisa hoje está muito melhor do que estava há muito tempo atrás, mas que a gente tem que manter um cuidado redobrado, não só o Covid, mas todos os quadros respiratórios, né, os resfriados, as sinusites, as pneumonias. As pessoas não devem ficar em casa assim muito tempo para ver o que vai acontecer, se a pessoa está tendo uma tosse crônica, a secreção está amarelada, está tendo febre, está tendo cansaço. Tem que procurar auxílio médico para ter um tratamento adequado na época certa. E a gente tomar sempre aqueles cuidados, né? Apesar de a prefeitura ter liberado o uso das máscaras, eu ainda aconselho, principalmente nos lugares fechados, que as pessoas usem a máscara como uma forma de proteção, uma alimentação adequada, prática de atividade física, um ambiente bem arejado, bem limpinho, isso tudo ajuda a prevenir essas doenças respiratórias, né? Então, é isso, é se cuidar, ter uma alimentação boa, fazer atividade física e, quando precisar, procurar um médico mais rápido para não deixar a coisa complicar e se tornar mais difícil de tratamento no futuro. Jander, muito obrigado. Você atende quais são os dias aqui em Divinópolis? Todos os dias? Como é que está a sua Samuel, agenda? todos os dias, é só as terças-feiras à tarde que eu estou em Itaúna, os outros horários de segunda a sexta, Você de manhã acaba e de de ter que ir tarde no no hospital consultório. também, né? Visitar Sim. algum paciente que está internado, Sim. né? Geralmente eu faço a visita nos hospitais no período da manhã, antes de ir para o consultório, ou na hora do almoço, né? Mas eu tenho dedicado mais ao consultório mesmo, assim, só quando algum paciente está precisando que interne, que o colega peça, que eu faço acompanhamento hospitalar. Jander, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Eu espero que você volte pelo menos no ano que vem para trazer mais informações, porque você tem uma carga de conhecimento muito grande, uma experiência, né, que já está caminhando para quase 26 anos 3 já. décadas quase aí, Quase, né? 2 quase. décadas e meia você já passou. Obrigado, viu, Tá, pela sua joia. presença. É um prazer sempre que for convocado, porque isso não é um convite, é uma convocação. É um prazer enorme estar aqui com você. Obrigado mais uma vez. Eu lembro a todos que essa entrevista você pode acompanhar no nosso canal do YouTube. Sábado, 13h, tem reprise. Terça-feira que vem, ao vivo, doutora Aline Lauden. Nós vamos falar do Júlio Verde. Para você, uma boa noite, Jander, e até a próxima, se Deus quiser. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister. Porque confiança é tudo.